Então, você bota para gravar, Lara? Opa, obrigado. Então, já estamos gravando. Sejam todos bem-vindos, todos e todas. Hoje é dia 4 de novembro de 2021, 7 da noite. Estamos iniciando aqui o nosso encontro número 3 do nosso curso Para Entender o Brasil, a turma do Darcy Ribeiro, onde estamos fazendo a leitura da obra O Povo Brasileiro. Essa aqui é uma iniciativa das Brigadas Populares, né? Mas aberto a qualquer pessoa que queira fazer o curso. Está sendo gravado, depois a gente disponibiliza no YouTube a gravação de todos os nossos encontros, né? Hoje nós vamos discutir, né, a segunda parte do livro, né, todas as sessões da segunda parte do livro, né, a sessão 2, que é a sessão Gestação Étnica, né, que é justamente nesse ponto do livro que o Darcy Ribeiro vai explicar como, então, que o Brasil se faz, né, que o povo brasileiro surge, né, até um primeiro momento, né, depois da introdução, que é realmente um grande resumo da obra. A gente, na verdade, passeamos um pouco, né, pelas três matrizes principais, né, que compõem o povo brasileiro, e nos centramos também no momento do choque, né, do encontro entre essas matrizes, que é um momento histórico, na história da humanidade, extremamente importante, e é um encontro extremamente violento, né? Aquele primeiro momento de maravilhamento, né, tanto por parte dos europeus como os indígenas, logo rapidamente é substituído, claro, pela exploração, pelo genocídio que a gente abordou antes. Essa sessão, né, a gestação, né, essa segunda parte do livro, Gestação Étnica, é dividida em 3 sessões, né, criatório de gente, moinhos de gastar gente e bagos e ventres, né? Pelo próprio título das sessões, a gente vê bastante a proposta do Darcy nisso, que é mostrar como é que se deu, então, para os brasileiros. Como é que essas 3 matrizes étnicas vêm habitar o mesmo território e vão formar um povo novo, uma coisa nova, que não é igual, né, às 3 matrizes originais, já é um povo novo, mas que, obviamente, guarda um pouco de cada uma dessas matrizes originais, né? E a segunda sessão, né, é uma expressão muito cara ao Darcy, né, que é moinhos de gastar gente. Ele rotineiramente nomeia o Brasil dessa forma, né, como se a exploração, a opressão que existe, né, por parte da classe dominante, por parte, né, primeiro do colonialismo, depois do imperialismo, transforma o Brasil num imenso moinho de gastar gente, né? As pessoas são gastas, são jogadas fora como se fossem carvão, né? Elas podem ser usadas e jogadas fora. Isso é o que é a escravidão e isso está presente nas relações sociais até hoje. E aí ele vai mostrar de uma maneira bem didática como é que vai se dar essa formação do povo brasileiro ao longo desse processo de colonização. Quem vai contar essa história para a gente hoje, né, é o Gabriel Hollenberg, aqui do Rio de Janeiro, e a Lara, lá de Vitória, que ficaram responsáveis em conduzir a gente nessa parte do livro, né? E junto com a parte do livro, a gente também colocou disponibilizado para vocês o episódio 4 da série, né? Que é o Encontros e Desencontros, que é justamente o momento que o Darcy vai falar como é que se dá, né, essa fusão das 3 matrizes e a criação do povo brasileiro. É bem o momento do livro, né, que a gente está bem parecido com o episódio da série, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o Gabriel e para a Lara, para que eles possam conduzir aí o nosso encontro de hoje. Camaradas, sejam bem-vindos, é com vocês. Boa noite, gente. Como foi apresentado, meu nome é Lara, eu sou aqui do Espírito Santo. Eu e o Gabriel, a gente ficou com a parte, na verdade, a parte 2 inteira, né? E são 3 capítulos, então foi uma parte bem longa. E a gente decidiu dividir assim, primeiro e terceiro comigo, segundo com o Gabriel, porque o segundo é maior, né? Então concentra mais. Gabriel, você quer falar alguma coisa ou já posso começar? Pode começar, Lara, pode começar. Certo. Beleza, então. Então, gente, o primeiro capítulo, na verdade, da segunda parte, é o criatório de gente. Então, assim, é onde ele começa a falar sobre como que surgem os primeiros brasileiros. Os importados não são os brasileiros, né? E começa a nascer gente nova, gente que não tem uma identificação étnica, porque não foi
não foi importada nenhuma cultura, né? Então, na verdade, é o caso do que ele chamou de mamelucos. Seriam os filhos dos brancos com os índios, e que não são índios nem brancos, né? Eles eram marginalizados pelos pais, que são brancos, porque já não fazia... Não era europeu, né? Então, assim, tem toda uma outra dinâmica. E não é índio também, porque não fazia parte das tribos. Enfim, daí Darcy começa a falar sobre como que a primeira conexão dos europeus aqui, como é que eles interagiram, né? E foi pela uma forma de parentesco que ele chama de cunhadismo. Então, são os homens brancos que se casavam com as índias e, na cultura indígena, isso tornava ele parte da família. Então, automaticamente, ele ganhava 1000 parentes, que eram todos parentes da Índia. E o europeu, assim, de interesses prévios, né, com segundas intenções, se utilizava desses parentes para fins comerciais, chegando até a escravizar a própria família. Né? E tinham números bem absurdos, assim, de europeus com 1000 parentes, com 80 esposas, né, que na verdade é Temericó o nome. Só que isso tem um limite. Então, Darcy fala assim, que primeiro que tinha concorrência, qualquer um podia se casar lá com as índias, que são as primeiras mães brasileiras. Então, assim, não precisava ser português, né? Podia ser os franceses. Então, não tinha como a coroa portuguesa ter o controle sobre essa gente nova. Então, esse foi um dos problemas. O segundo problema é que você limitava o controle populacional, o controle ali da desculturização. Esqueci o termo agora, mas... O controle ideológico, né? Você ficava limitado aos parentes. E que não é tão ideal, né? Até porque alguns europeus realmente gostaram de fazer parte das tribos e ficaram lá. Acaba ficando em segundo plano, né? A questão econômica. Então, logo eles partiram para fazer aquelas donatarias, que seriam aquelas faixas de terra que a gente estuda no ensino fundamental, que é hereditário, né? As capitanias hereditárias. E por uma estação de terra longa, já tinha um governo próprio ali, que exercia o controle político da região. Então já não era mais por cunhadismo. E isso ficou por muito tempo. E para substituir a mão de obra, para acrescentar a mão de obra que não era só indígena, eles começaram a importar mais negros. Então foi aí começou a intensificar a escravização negra, não só indígena. Mas achei interessante que ao longo desses 3 capítulos foi muito realçado assim pelo autor que a mão de obra indígena nunca deixou de ser escravizada. Eles nunca desistiram de escravizar os índios. Inclusive, muitos filhos de índios escravizavam os próprios parentes. Então, assim, a gente às vezes estuda que não era interessante para eles, porque eles chamavam os indígenas de preguiçosos, mas não era assim, né? Então, assim, tinha resistência, eles eram muito resistentes, mas, de fato... Tanto é que depois ele fala que foi um dos principais motivos de morte. Mas, enfim. Aí acabou a primeira e segunda parte do capítulo, que ele passa um pouco falando sobre essas questões de dominação, de política, como é que se dava a estratégica de dominação cultural. E a partir do momento em que as fazendas de cana-de-açúcar, né, a produção açucareira, começou a intensificar, foi o momento que mais se precisou de mão de obra indígena, mão de obra escrava, desculpa, e onde mais reduziu também a população. Então, na verdade, na segunda parte, ele fala sobre a quantidade de índios estimada que existia aqui, que era 5 milhões, e esse cálculo foi feito assim, de forma não precisa, porque não tem fontes confiáveis. Ele até fala que para os portugueses era interessante não deixar o número real para diminuir assim a culpa pela uma dizimação tão grande, né, pelo genocídio. Então, assim, é melhor falar que tinha poucos do que falar que mataram muitos. Então, esse cálculo hoje é estimado 5 milhões. E, assim, como se tivesse morrido 1 milhão por século. Então, já isso, 5 milhões em 1500, 1600, já 4 milhões.
depois 3 milhões. Isso foi sendo substituído por mão de obra importada, né? Igual o Roberto falou de gastar gente, que essa era a intenção, né? Você não precisava repor. Aliás, você precisava repor porque morria muito, né? E morria por várias causas. A escravização era uma, as doenças eram outras, igual a gente falou no encontro passado. As doenças, muitas, e várias ondas, né, de doenças. As guerras, que incluíam não só de brancos contra indígenas, mas também de tribos entre si, que se aliavam a franceses, por exemplo. Então acontecia isso também. Filhos, principalmente, né, os primeiros brasileiros, que não se identificavam como indígenas, nem como brancos, às vezes tomavam partido e formavam pequenos exércitos. E tinha também uma outra questão que eu achei interessante, a parte das missões jesuíticas, que ele até nominou o capítulo como cativeiro, porque apesar de serem missões assim religiosas, na verdade a parte moral da história, né, o moralismo religioso, ele não era a prioridade ali, né? E quando você concentra uma quantidade muito grande de índios nativos para serem catequizados ou para serem educados de acordo com as normas ideais europeias de viver, né? Então eles ensinavam a trabalhar, ensinavam algumas questões de educação, enfim, várias questões, não só a língua, né? Não só o ensino religioso. Então, nessas paróquias, era muito fácil de você, dos colonos, já açucareiros, né? Irem lá nas aldeias jesuíticas para resgatar os índios para a escravidão. Então, como esses índios eram livres legalmente e estavam ali para serem reeducados, na verdade, estavam sendo preparados para ser escravos. Porque eram como se fossem cativeiros mesmo, assim, uma reserva de gente que seria mais fácil de captar do que você ter que ir com as bandeiras, né, lá para o interior do país e resgatar tribos inimigas mesmo. Então, muito interessante como essas missões jesuíticas tinham um papel, infelizmente, imprescindível para a escravização, ainda que muitos padres não concordassem com isso, não eram tão adeptos a esse tipo de atitude, mas eram, né? Mas eram facilitadores. E, inclusive, eram facilitadores até para aumentar o genocídio, porque o europeu podia chegar lá e, com as epidemias e muito índio concentrado, facilitava a morte. Até pelo ambiente, que não era o ambiente deles, né? Eram casas, igrejas, não era o que eles estavam acostumados a viver, nem comer, enfim. E eu acho que, na verdade, acho que a minha parte é isso, sim, Gabriel. Eu acabei falando pouco, falando rápido, né? Mas eu resumi bastante o principal capítulo dessa segunda parte. Beleza, Lara. Bom, então, camaradas, eu penso o seguinte, fiquei responsável por essa parte, né, do Moinhos de gastar gente, e me parece que o Darcy aqui, ele procura dividir o capítulo, né, em duas partes, né, distintas, assim, que eu consegui identificar da maneira como ele organiza, né. Uma primeira parte ele foca muito nesse processo de criação da gente brasileira, né, ele concentra, né, o seu estudo, a sua exposição na forma violenta como assumiu esse processo, né? E eu acho que é daí que ele tira o título do capítulo, né? Que é o Moinhos de Gastar Gente, que é como ele resume, né, o Brasil nessa fala conhecida dele, né? Como o Roberto mencionou. E numa segunda parte do capítulo, ele trata mais da questão de como o brasileiro, né, a partir de que momento que o brasileiro se identifica como um povo distinto, diferente, né, em relação às origens étnicas de que
que ele fazia parte, né? Essa parte como um todo, assim, que a gente está tratando, eu e a Lara, né? Ela, confesso para vocês que achei ela um pouco assim, ela acaba tratando do mesmo tema por diferentes dimensões, né? Não tem uma divisão tão clara assim entre os capítulos, né? Mas nesse em específico eu acho que ele foca um pouco nessas questões, embora ele trate de outros também, né? Bom, e aí, né, adentrando aí o capítulo, ele começa falando dos brasilíndios, né, que ele chama, que na verdade são os mamelucos, né? Ele dá esse nome de brasilíndios para os descendentes aí de pais portugueses com mães indígenas, né? Que foram uma população muito numerosa, né? Especialmente aí nos primeiros nas primeiras décadas e séculos de colonização do Brasil, né? E que ele trata, na verdade, né, quando fala desse grupo populacional aí, ele trata de qual foi a responsabilidade deles, né, na expansão do domínio colonial no Brasil, que foi fundamental, né? Foram os mamelucos, que ele coloca isso claramente, que foram os responsáveis, né, pela expansão do domínio português, né, especialmente aí, né, a partir de São Paulo, né, com as famigeradas bandeiras, né, os bandeirantes aí que foram responsáveis aí a partir da organização das suas caçadas, né, garantiu o domínio colonial Brasil adentro, né? E é uma expressão que o próprio Darcy usa, né? Que os bandeirantes o ofício deles era isso, caçadores de gente, né? Ou seja, eram sujeitos que, né, nas suas missões tinham como objetivo, né, capturar índios, né, e fazer deles escravos, né, e conseguir de alguma maneira enriquecer, né, com esse negócio, né. E aí o Darcy entra aí num ponto que é interessante, né, que ele fala o seguinte, que os bandeirantes eram agentes da civilização a seu pesar, né? Ou seja, eles estavam forjando uma civilização que atuava contra eles próprios, né? Que atuava a favor do colonizador, né? E contra o brasileiro que começava a se formar, né? A partir dessa miscigenação da qual eles eram, né? Um povo que resultava disso, né? E começam dessa maneira a criar um gênero humano novo, né? Um sujeito que não era português e que não era também indígena, né? E que, pelo contrário, ele tinha uma dupla rejeição aí, né? Ele rejeitava a mãe indígena, né? E o pai português rejeitava ele, por achar que ele era impuro, não tinha o sangue do colonizador, né? E aí o Darcy coloca, né, que esse gênero humano novo, né, formado aí pelos mamelucos, eles tinham algumas características próprias, né? A primeira delas é a questão da língua, né? Eles tinham uma língua própria, né? Que era originária do Tupi, né? Que era eu não sei nem como fala, né, o nome. Mas eu anotei aqui. Ver se eu encontro aqui. Nigatu, eu acho. Isso. Que era o Nigatu, né? Que era por muito tempo, né? Nos primeiros séculos de colonização do Brasil, foi a língua predominante, né? Que foi falada no Brasil, não foi o português, né? Que esse povo que nascia falava, que era originado aí do Tupi, né? Tinha uma proximidade muito grande, né? Também do Guarani, né? O que fazia com que essa área Tupi-Guarani aí fosse uma área linguística gigantesca, né? Que ele fala uma das maiores ou a maior
não me lembro se é a maior, uma das maiores que ele disse, mas a área de linguística americana, né? Que pegava desde o Brasil e até a Argentina ali, né? Com o Tupi-Guarani. E, além disso, eles mesmos tinham uma visão de mundo própria, uma ideologia própria e uma tecnologia que eles tinham herdado, né, da adaptação à floresta que eles tinham herdado dos próprios índios, né, e que fez com que eles fossem capazes de fazer essa expansão, né. Tem um ponto que eu achei interessante também, que o Darcy menciona que nesse processo, né, eles tinham várias guerras, vários conflitos, várias resistências indígenas, né, e um dos povos em que mais aconteceu esse tipo de confrontamento foi com os Tapuia, né, que eram povos indígenas aí que eram muito difíceis, né, enfim, a conquista foi muito difícil em cima desses povos e que eles ganharam a fama de ser o terror dos bandeirantes, né, com as ofensivas que eles faziam em cima dos bandeirantes. E aí o Darcy menciona, né, que alguns grupos desses indígenas, né, mantêm uma autonomia até hoje, né, a partir desse grau de resistência que eles tiveram desde essa época, né, e que existe por parte dos descendentes desse grupo até os dias de hoje no Brasil uma oposição aí entre índios e brasileiros, né? Que esses indígenas, né, eles, embora tenha acontecido aí um processo de aculturação em cima deles, né, ou seja, de eles terem cada vez mais sofrido um processo de perda de alguns elementos culturais, enfim, não há uma assimilação completa, né? Eles não se identificam como iguais, completos ao restante do povo brasileiro, né? E aí o Darcy fala que isso é uma transição que ele enxerga como uma transição entre índios específicos, ou seja, índios em que cada um tinha a sua própria etnia e tal, para índios genéricos, né? Como se fossem povos indígenas em geral, que hoje são os descendentes desses povos aí que conseguiram resistir aos séculos aí de ofensiva colonizadora, né? Bom, essa é uma primeira parte do capítulo. A segunda ele entra na parte dos afro-brasileiros, né? Que são o segundo grupo populacional que povoa o Brasil e que, enfim, ele procura aí tentar entender como se deu, né, a entrada inicial, né, desses contingentes populacionais no país e como aconteceu o processo de violência, né, em cima dos negros, que é uma marca que eu vou até citar na parte que ele fala diretamente, porque eu acho que é um parágrafo muito forte, né, e que resume muito o dilema brasileiro em relação à questão da escravidão que sobrevive até hoje, né? E aí ele começa essa parte dizendo das origens, né, dos africanos que vieram ao Brasil, e que ele coloca como três origens, né? Uma parte deles de culturas sudanesas, que ele fala dos Yorubás, dos Jejes, né? Uma outra parte das culturas islamizadas, né? Que aí vem os Alçás, na Bahia, enfim. E a parte que fala um pouco da Bahia disso, se eu não me engano, é no documentário, né? Que ele entra um pouco nisso. E uma terceira parte aí de tribos Banto, né? Que vem de uma região entre Angola e Moçambique. E aí Darcy coloca o seguinte: nos séculos iniciais de colonização do Brasil, ele reforça isso. A contribuição mais central foi essa contribuição tupi, né? E a contribuição dos negros ela veio no decorrer desse processo, né? Mas que no início ela não teve uma contribuição tão relevante nessa formação original da cultura brasileira, embora depois ela tenha assumido uma condição determinante, né? E aí o Darcy fala desse processo de divisão, né? Que é uma coisa essencial que aconteceu nesse processo de escravidão, em que os grupos que vieram da África, né, falavam línguas diferentes, tinham culturas diferentes, alguns tinham hostilidades entre eles,
né? E isso serviu como uma política para os colonizadores, né? Que buscavam sempre colocar africanos de diferentes regiões, de diferentes culturas, né? Tentavam evitar uma concentração, né? De africanos do mesmo território, né? Para buscar dessa maneira isso, dividir para conquistar, né? Foi um processo que aconteceu e muito, né? Na colonização do Brasil. E aí o Daci, nessa questão em específico da língua, ele coloca um ponto interessante, né? Porque os negros que vieram falando línguas diferentes, né? Muitas vezes buscaram utilizar o próprio português, né? Como uma língua que eles conseguissem se comunicar, né? E isso contribuiu, né? De uma certa forma, para que a língua portuguesa pudesse ganhar uma projeção maior, né? No processo de colonização, né? E disputar um pouco aí com o Tupi, né? Com o Nhangatu, que eram línguas que eram faladas nesse momento, né? E aí o Darcy entra numa questão mais à frente, né, da herança cultural africana, que na visão dele, ela se dá sobretudo no plano ideológico, né, nesse processo. Na questão adaptativa da tecnologia, né, ele coloca que não era possível porque o próprio ecossistema da África é muito diferente do Brasil e, né, as condições mesmo da natureza eram diferentes, então as próprias tecnologias não eram as mesmas, né? No plano que ele chama de associativo também não, porque quando os negros vieram ao Brasil eles estavam submetidos a um regime de escravidão que não permitia que acontecesse uma herança nesse sentido, e a herança no plano ideológico se dá, né? E ele chama a atenção principalmente para a questão religiosa, né? E da herança das religiões afro-brasileiras, e não só isso, né? Mas na religiosidade brasileira como um todo, né? Que os afro-brasileiros tiveram. E aí ele passa a questão da própria do que esse povo deixou, né? Ele fala que esse povo deixou de ser a si próprio para ser ninguém, né? Esse povo, quando veio ao Brasil, ele perdeu a condição de se ver como um povo que tinha que conseguia se ver como um povo distinto, com heranças comuns, com situações comuns, né? E sofreu por um tempo esse processo de não ter, né? Como sair desse abismo que ele que ele tinha sido metido, né? E se ver, né, nessa situação de ninguém-dade, né? De não conseguir ter identidade própria, né? E aí o Darcy fala que a única saída dessa condição que o escravizado tinha, né, era a fuga, né, ele tentar fugir, ou o suicídio, né? Eram as duas saídas que ele podia ter nesse momento de deculturação, aculturação e genocídio, né? E aí ele tem uma passagem que ele fala da violência e dos castigos, né, da escravização, né? E ele termina o capítulo falando, o capítulo não, essa parte do capítulo, né, falando dessa marca da escravidão nos brasileiros, no povo brasileiro, que eu vou pedir licença aqui para ler, né, porque eu acho que é uma parte forte e é importante do livro, né? Que ele diz o seguinte: nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida, através dos séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós brasileiros somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que o suplicou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos
da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível das nossas heranças é essa de levar sempre conosco a cicatriz do torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que encandece ainda hoje em tanta autoridade brasileira predisposta a torturar, serviciar e machucar os pobres que lhes caem às mãos. Ela, porém, provocando crescente indignação, nos dará forças amanhã para conter os processos e criar aqui uma sociedade solidária. A forma como ele encerra, né, essa passagem que ele fala de violência, da mais terrível violência que representou a escravidão, né? Na parte seguinte do capítulo, ele vem para a questão dos neobrasileiros, né? Que, na verdade, ele foca aí na questão dos territórios, né? Dos núcleos coloniais que foram sendo criados nesse processo. É aí que eu falo que ele entra mais nessa passagem da identidade, como o brasileiro, o momento que o brasileiro começa a ter uma identidade própria, né? E aí ele fala das comunidades neobrasileiras, que basicamente são esses núcleos coloniais, né? Ele menciona que essas comunidades tinham uma indianidade aparente, né? Ou seja, eram comunidades que no modo de morar, de se alimentar, na visão de mundo e no idioma, possuíam uma forma indígena, né? De viver, né? Mas que, como elas estavam submissas aí, né? À dominação colonial, a economia colonial, a própria extração de riquezas, né? Na verdade, era uma indianidade aparente, né? Porque estava a serviço de um projeto branco e colonizador, né? Bom, e aí ele menciona a questão da tecnologia desses núcleos que tem uma base indígena, mas que aos poucos vai sendo substituído por uma tecnologia europeia, né? E menciona que no Brasil, né, no interior, ele fala Brasil rústico, né? Ainda hoje existe uma base tecnológica indígena muito forte, né? Nas ferramentas que as pessoas usam, nos costumes, enfim. Vários processos aí, né, da vida. E ele coloca alguns. Aí ele tenta aí traçar os elementos aglutinadores, né, dessas comunidades. E ele coloca a existência de um comando administrativo e político, né, exercido aí por autoridades tanto seculares, né, submissas, né, a Lisboa, quanto eclesiásticas, que respondiam ao Vaticano, né, a Roma, na verdade, e a gerência socioeconômica aí, né, que ficavam a cargo de quem estava relacionado à produção, né, que eram aí os senhores de engenho, enfim, que era a classe dominante, e os comerciantes também, né? E ele menciona uma camada superior, além dessa, que era desligada das tarefas produtivas, mas que cumpria um papel fundamental, né? Aí ele fala da burocracia colonial, que era comandada por Lisboa, né? A burocracia religiosa e algumas casas de finanças, né? E de armadores, que ele chama, né? Que também faziam esse papel aí econômico importante, né? Bom, passada essa parte que ele fala dos territórios, ele entra na parte ele chamou os brasileiros, né? Que ele foca mais na questão da identidade, né, mesmo, né? Da criação dessa identidade. E aí ele faz uma diferenciação no início dessa parte entre os povos transplantados e os povos novos, né? Os povos transplantados seriam, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? Que eram povos que na verdade foram ingleses, né? Que ocuparam aquela região
e que não representou esse processo, a criação de uma gente nova, né? Mas é isso, a transplantação de um povo com sua cultura, com seus modos de viver, né, para um outro território ali que serviu como um território de colonização. E aí ele coloca o seguinte, né, esse ponto eu acho fundamental, ele coloca que o brasileiro, os brasileiros, eles se criam numa oposição, né? É uma oposição entre o índio, entre eles, o índio, o negro e o português, né? É o momento em que esse povo ele não consegue mais, não pode mais se identificar com nenhum desses grupos que eram a origem, né, do próprio povo, né? A partir daí, né, inicia-se a busca por uma identidade própria, né? A identidade de um nativo que pouco a pouco começa a ganhar corpo essa brasilidade, né? O Darcy menciona que o primeiro brasileiro, na opinião dele, né, na perspectiva dele, consciente disso, de si, consciente da sua condição própria, foi o mameluco, né? Mas que possivelmente, né, essa brasilidade ela só se fixa no momento em que a contribuição dos afro-brasileiros, dos negros, ganha força, né? A partir daí que realmente essa brasilidade ela passa a ser algo fixado, sólido, né? Na identidade desse povo que nasceu, né? A protocélula, né? A célula inicial, né? Como eu mencionei, ela era essa célula lusotupi, né? Por conta desse processo todo de expansão, mas que depois é isso, né? Depois ela vai ganhar essa contribuição, né? Que se tornou determinante dos negros. E aí ele entra nesse conceito, né, que o Darcy cria de ninguémdade, né, que era isso, era um povo que não conseguia, nesse momento ele não era nem índio, não era nem português e nem era africano, né? Então o que ele era? Era um povo mestiço que precisava criar uma identidade própria, né? E para livrar dessa condição de ser ninguém, né, cria-se a identidade brasileira, né? E aí ele coloca, né, é interessante isso, que aí o Darcy coloca que essa ninguémdade, ela surgiu por parte dos mamelucos e dos negros descendentes de africanos, né? A partir daí que existe essa exigência de se criar uma identidade nova. Depois vieram os mazombos, né? Que eram quem? Os filhos de portugueses, né? Nascidos no Brasil. Depois que eles assumem, porque para os filhos de portugueses era uma vergonha ter nascido no Brasil e não em Portugal, né? Era um motivo, eles rejeitavam essa condição de ter nascido nessa terra, né? Só depois é que eles passam a assumir essa identidade, né? E uma outra condição, né, para a criação dela, além dessa questão da ninguémdade, que ele chama da indiferenciação das várias formas de mestiçagem, né? A partir do momento que o povo começa a criar uma homogeneidade maior aí, né? Entre as diferentes formas de misturas aí, né? Então, você tinha os mulatos, os caboclos e os curibocas, né? E a partir do desenvolvimento aí dessa população, você acaba tendo uma indiferenciação maior que foi fundamental para se criar essa identidade única, né, entre esse povo. E aí, passada essa parte, na última, o Darcy entra na questão do momento, né, da condição para que esse povo, não só sendo um povo próprio, passe a se ver dessa forma, passe a ser consciente de si, né? E aí ele fala, lamentando, né, que infelizmente os registros que a gente tem desse momento histórico são de quem era alfabetizado, era letrado, né? Que era quem? Eram os colonizadores, né? E aí, infelizmente, isso dá pouca condição da gente ver como esse processo aconteceu, né? De fato.
pelo fato de serem muitas poucas pessoas, né? Era uma população ínfima, e pelo fato de terem uma visão, né, depreciativa, colonizada desse povo que se criava, né? E aí ele menciona como uma exceção à regra, né, nesse processo, o Frei Vicente de Salvador, né, que na opinião dele foi o primeiro intelectual assumido como inteligência do povo nascente, né? Ou seja, o primeiro sujeito que defendia, né, esse povo como um povo novo e em condições de. Ele não usa essa palavra, né? Mas em condições, ao meu ver, de se portar no mesmo patamar de outros povos, né? Que tinha uma história própria, que tinha elementos positivos, né, próprios, e ele, o Frei Vicente Salvador, formulou sobre isso, né? Num livro que ele escreveu que ele chamou de História do Brasil, e foi escrito em 1627. A história do Brasil dos primeiros 130 anos do Brasil, né? Enfim, aí o Darcy fala que ele fazia uma sátira com os próprios colonizadores, né? Nessa escrita dele, e que ele foi responsável por antecipar por um século um sentimento de brasilidade, uma consciência de brasilidade, né? Que, na opinião do Darcy, amadureceria, né, com o processo aí da Inconfidência Mineira, né? No sentido em que a brasilidade ganha, ele coloca uma designação política, né? Ganha uma conotação de independência, né? Que se dá aí com o processo da Inconfidência, das revoltas que aconteceram no século XVIII, e concentradas ali em Minas Gerais, né? Bom, é isso. Concluído aí o capítulo que eu fiquei responsável. Boa. Agradecer aí o Gabriel, agradecer a Lara essa apresentação. Você vai falar, Lara? Cara, eu vou falar mais 5 minutos. Só para Então amarrar vai um lá. pouquinho, porque eu acho que o Gabriel já adiantou bastante, assim. Mas na última parte, ele só, assim, desenvolve os argumentos que já estavam no segundo capítulo, né, do Gabriel, e pegando um pouco o gancho da parte da desculturação e a generalização do povo, né? Então, os negros não vieram com a sua cultura transplantada, igual aconteceu nos Estados Unidos, né? Eles vieram cada vez mais divididos, né? E com os índios aconteceu a generalização, tipo assim, já não é mais índio tupinambá, o índio guarani, é índio em geral, para os colonizadores, né? Então, cada vez mais intensificação essa generalização, mas para os indígenas, eu acho muito interessante essa passagem dele, que reforça aquilo que ele vem sempre falando desde o início do livro, que a questão da identidade é igual ferro, né? Igual pedra. Não sai assim. É uma coisa que mais tem de resistente numa cultura. Então, até porque quando o índio ele não desenvolve uma outra forma de viver mais parecida com os brancos, ele permanece índio. Ele permanece índio por mais que se queira mudar isso, né? Por mais que eles tentassem colonizar em cima, isso não acontece. Inclusive, muitos antropólogos, né, achavam que seria tendência, né, evoluir para uma civilização, e não é assim que no mundo real acontece. E a parte dos brasileiros, né, serem ninguém, não se identificarem com ninguém, foi o que, assim, na verdade, até pelo crescimento populacional, que criou essa identificação como brasileiro, né? A partir do 1600, 1700, o que preencheu toda a população brasileira desde então foi os filhos, os netos e os mestiços, que são a gente até hoje, né? Que foram escravizados do mesmo jeito, mas que já não eram mais brancos, que já não eram mais índios nem negros. Então, acho que é isso, assim. Acho que tudo que eu ia falar aqui já foi falado. Posso passar a bola para o Roberto. Obrigado, Lara. Bem, agradecer aí a Lara, agradecer o Gabriel pela apresentação aí, a condição hoje. Deixa eu só me corrigir aqui do início
eu fui alertado aqui pela nossa coordenação aqui, que na verdade nós temos uma sala, né, de Jitsi para todo o curso, né? E eu criei essa sala hoje só para hoje, então foi erro meu. A partir do próximo encontro a gente usa aquela sala que a gente está usando para todos os encontros, né? Bem, eu acho que os camaradas tocaram aí nos pontos principais dessa parte, né, do texto. Eu acho que é uma parte muito importante para a gente se conhecer, né, se autoconhecer. Nós, enquanto brasileiros, eu acho que é um momento do texto que o Darcy vai esmiuçar, né, ponto a ponto da gestação, né? Ele usa, inclusive, essa expressão, né, da gravidez, uma gestação étnica, ou seja, uma etnia ela não nasce da noite para o dia, é um processo de séculos, é um processo de formulação, né? E eu acho que essa parte do texto é uma parte muito importante para que a gente compreenda o que é o povo brasileiro e compreenda a proposta do Darcy. Eu acho que é um processo de autoconhecimento muito forte, né? Essa parte do texto. Primeiro, a gente compreender algumas questões, né, de diversos povos indígenas que habitavam o litoral do Brasil, que são os primeiros a entrar em contato, né, com os portugueses. Né? Quando no início dessa sessão ele vai falar sobre cunhadismo, né, sobre de que forma que se organizava socialmente aquelas populações. Né? Então, são populações onde você não tem uma noção de monogamia, você não tem uma noção, inclusive, de homossexualidade, heterossexualidade, essas coisas. Você até tinha uma espécie de casamento, né? Existia um casal que tinha filhos, né? E inclusive existia, segundo os relatos, existia também o divórcio, né? Alguém você podia pedir o divórcio, mas que a sexualidade ela não era uma coisa restringida ao seu par, né? Você poderia estabelecer relações sexuais com toda a sua, entre aspas, família, né? A gente está tentando traduzir antropologicamente, né? Não necessariamente essas palavras significavam a mesma coisa, né? Mas de que o casamento, a partir do momento que você se casava com uma outra pessoa, você entrava numa área, né, de ligação com diversas pessoas. Né? E o Darcy até no documentário, daquele jeito dele bem informal, né? Todo mundo transava com todo mundo, que ele fala, assim, né? Porque não existia essa noção, né? De que você só poderia manter relações sexuais com a pessoa que você era casada, não existia, né, nesses povos indígenas a noção de que sexo era pecado, né? Não existia cristianismo, não existia monoteísmo, essas coisas. Né? Então, quando o europeu chega, ele é introduzido nisso. Né? Então, nesse momento, o europeu é o elemento de fora, né? E ele é introduzido nisso. Né? Obviamente que a lógica do europeu, que é uma lógica de conquista, né? Os europeus vêm parar aqui porque eles estão num momento de expansão do capitalismo, eles querem, né? Eles querem novos mercados, eles querem acessar novas mercadorias, eles precisam expandir o capital naquele momento. A lógica deles vai começar, né, a transfigurar, né? Aí que é um conceito do Darcy, inclusive, que a gente discutiu no encontro passado, de transfiguração étnica, vai começar a transfigurar essa noção. Né? Então, esses europeus, eles começam, né, eles são introduzidos no que o Darcy chama de cunhadismo, né, vão fazendo parte dessas alianças familiares, mas depois eles vão transgredindo isso à lógica mercantil. Né? Então, eu sou europeu, caso com uma mulher indígena, faço parte daqueles círculos familiares e com isso eu posso, por exemplo, falar para todos eles cortarem para o Brasil e colocarem no navio. Né? Isso dura um tempo e depois, obviamente, os indígenas começam a compreender que, enfim, os europeus tinham uma outra lógica e aí você sai daquele momento, digamos assim, de uma certa comunhão entre esses dois povos e entra num momento de conflito. Né? Agora, acho que o cerne, né, o cerne dessa parte do texto é no Moinhos de Gastar Gente, né, quando ele vai trabalhar o conceito de ninguém-dade. Né? Isso é fundamental para a gente compreender como é que se forma o povo brasileiro. Né? Porque a ninguém-dade, né, e da ninguém-dade a necessidade de criar uma identidade, né, para esse povo novo que está nascendo, ele vem, né, como o Gabriel falou, da dupla rejeição. Né?
esse indivíduo que é filho da mãe índia com um pai branco, né, ele tem uma dupla rejeição. Uma que ele rejeita, ele não quer ser índio, que o índio é o escravo, o índio é o submisso, e ele é rejeitado pelo pai branco, porque o pai branco jamais vai reconhecer ele como branco. Ele não é branco, ele não é europeu. Né? Então ele é ninguém. Né? Ele rejeita a mãe e é rejeitado pelo pai. Né? O afro-brasileiro, né, que nasce nesse momento, que é esse indivíduo que nasce da mãe negra do pai e do pai branco, do colonizador, do invasor, né, ele também passa por isso. Né? Ele não quer ser africano, nem pode, porque ele não está mais na África. Né? O Darcy até fala no documentário, esse negro que nasce aqui, mandar ele para a África, ele é um estrangeiro. Ele não foi criado nos costumes africanos, ele não faz parte daqueles povos africanos, né? Que são numerados, inclusive, na obra. Ele é um estrangeiro. Né? Então, ele não queria ser africano. Né? Ele, quando, inclusive, vê os negros que vêm da África, né, como escravos, ele tem um estranhamento, né? Porque a palavra crioulo, por exemplo, né, que às vezes, inclusive é usado hoje como forma pejorativa, crioulo, na verdade, era o negro já nascido no Brasil que falava português. Né? Então, o ladino é o outro, né? É o que vem de fora, é o que vem da África. Então, esse cara que vem da África não fala português. Né? Então, existe um estranhamento aí também entre esse negro nascido no Brasil e esse negro que está vindo da África. Né? E, obviamente, que ele também não vai ser reconhecido pelo pai branco, como igual. Não? Então, quem ele é? Ele é ninguém. Né? Então, a gente junta o ninguém lá, filho da Índia, mas que não quer ser índio, né? Com o ninguém, né? Que é filho da mulher negra, mas que não quer ser negro, né? Ambos são rejeitados, né, pelo elemento europeu, pelo branco, porque eles não são brancos, não vão ser reconhecidos dessa forma. Quem são essas pessoas? Eles são ninguém. Né? Eles são ninguém. Então, ele precisa criar uma identidade para ele próprio. Né? O que o Darcy, com o conceito de ninguém-idade, ele tá nos demonstrando que a noção de brasileiro, ela vem, na verdade, de uma ausência, né, de um não lugar que esse novo indivíduo surge, que ele não se encaixa em nenhuma das três matrizes étnicas. Né? Ele não é índio, ele não é, né? Inclusive ele rejeita esse indígena, ele não é africano, mesmo que ele seja negro, porque ele já é fruto de uma negritude diferente, que não é da África, né? Ele tem a matriz africana, mas não é africano, e obviamente ele também não é europeu, ele não é português. Quem ele é? Ele é ninguém, ele precisa criar uma identidade para ele, aí que vai nascer uma identidade para ele, que é a identidade brasileira. Né? Isso é fundamental para a gente compreender o nosso país, é fundamental para compreender o nosso povo, é fundamental para compreender a nossa história. Né? Porque a nossa elite, obviamente, né, que usar o termo elite até uma excrescência, né? Mas a nossa classe dominante, ela sempre vai se identificar com o europeu. Né? A civilização é a civilização branca. Né? Hoje, a civilização é a civilização norte-americana, Estados Unidos, né? Por isso que ela tem ojeriza ao elemento popular, né? Justamente porque ela não se vê como parte disso, porque a cultura popular brasileira é uma cultura afro-indígena, total, né? E o Darcy, inclusive, ele fala isso no documentário, né? Essa cultura do povão, ela vai sendo feita porque pela matriz afro, pela matriz indígena, né? A parte que a Lara falou, que o Gabriel também falou, né? Essa cultura, o que amalgama ela no início é o núcleo brasilíndio, né? Porque a forma de adaptação ao território é tecnologia indígena, quem sabe viver aqui é o indígena, né? Mas depois o elemento, né, que vai criar a brasilidade é o elemento de origem afro. Né? O português, na verdade, ele passa a ser uma língua cada vez mais falada por causa, né, dos negros e não por causa dos portugueses. Né? Na verdade, muitos núcleos negros passaram a utilizar o português para conseguirem se entender, porque vinham de povos africanos distintos, cada um falava uma língua, começam a utilizar o português como uma língua, digamos assim, uma língua geral de comunicação, inclusive para rebelião. Boa parte do indígena, né? Ele fala o Nhangato, né? Que é a língua geral, que aliás
foi falada no norte do Brasil, inclusive, até o início do século XX, há 100 anos atrás, né? E o mais engraçado, inclusive está no livro, né? Está no documentário, os tupis nunca chegaram na Amazônia, né? Então, o Niágara, você vê o poder da colonização e da catequese, né? Os católicos, né? Os padres, etc., passaram a alfabetizar todo mundo em Nhangatu, né? Ou Nhangatu, inclusive para poder catequizar, né? Porque ninguém entendia português, então você tinha que traduzir o cristianismo para uma língua que fosse possível, e disseminaram isso no Brasil. Inclusive, e o Nhangatu é muito mais tupi do que português. E aí esse idioma chega na Amazônia, no lugar onde os tupis não estavam. Eram outros povos indígenas de um outro tronco linguístico. Né? A questão dos tapuias, por exemplo, que o Gabriel trouxe, o tapuia, na verdade, é o indígena do tronco linguístico macro-G, que é diferente do tupi, ele não fala tupi. Né? Então, para o português, todo mundo que não falava tupi era tapuia. Na verdade, eram uma série de outros povos indígenas que vinham de uma mesma tronco linguístico, que é o macro-G, mas que não são também uma unidade. Né? É uma unidade só na cabeça do português, que vê todo mundo como igual, o cara não fala tupi, então não consigo me... Pô, já apenei para aprender o tupi para me comunicar com os povos indígenas do litoral, não vou aprender outra língua para me comunicar com os caras lá do interior, que era o caso dos tapuias. Né? E aí, essa questão, né, da formulação do povo brasileiro, né, ela está muito, muito presente nessa parte. E aí, só algumas questões históricas importantes. Né? A maioria do Brasil ela continuou indígena até final do século XVII, né, até 1600 e alguma coisa, até a segunda metade do século XVII. A maior parte do Brasil ainda era indígena, a maior parte da escravidão ainda era indígena. Né? A escravidão negra ela só se torna maioria no final do século XVII, né? E aí, obviamente, no século XVIII ela vai explodir, primeiro com o boom do açúcar, etc., depois com o boom da mineração. É pouco falado isso, né? A gente pensa em escravidão, pensa logo na questão negra, mas, na verdade, no primeiro século de colonização, a maior parte da escravidão era indígena. Né? Isso está sendo, inclusive, agora retomado, tanto pelos estudos acadêmicos quanto pelo próprio movimento indígena. E essa escravidão negra ela vai tomando forma cada vez mais, principalmente no Nordeste, com a expansão, né, do açúcar e de outras mercadorias que eram muito bem cotadas no mercado europeu, né? Tabaco, cacau, algodão e por aí vai. Né? E aí você vai trazendo uma quantidade, né, de negros cada vez maior da África, eles vão povoando, né, e até se tornarem maioria lá no século XVIII. Né? Mas perceba que é tudo um processo lento, né, de gestação étnica. A gente está falando mais de um intervalo de 2, 3 séculos, né? Que, enfim, para a gente é muito tempo, né? Para a história é quase nada. Mas é um processo lento, né, de gestação étnica. Então, acho que o poder dessa parte, né, do livro é esse, né? E o pessoal já comentou aqui no chat, né, o trecho que o Gabriel leu, né? É um trecho que também no documentário é lido pelo Chico Buarque, né? Que é aquele para botar na parede, né? Falei para botar na parede da Comuna aí, né? Que é isso, né? Acho que para mim o melhor resumo do que é o Brasil, que eu já li na minha vida, é aquele trecho, né, que foi lido ali. Nós somos os herdeiros daqueles que foram suplicados, mas também somos herdeiros da mão possessa, né? Que os suplicou, né? A doçura mais terna, que é muito característica do povo brasileiro, né? Essa questão do amável, da hospitalidade, que todo mundo que vem no Brasil fala isso, mas ao mesmo tempo também da brutalidade, do autoritarismo que está presente nas nossas relações sociais até hoje, que é fruto, né, da escravidão, do genocídio e do colonialismo no qual nosso país e nossa sociedade foi fundada. Né? É isso aí, gente. O Samuel pediu para falar. Vamos lá, Torquato. Acho que a Lara fez um comentário aqui, né? Acho que essa questão da língua reforça bastante essa ninguém-dade, porque já não se falava mais tupi nas regiões colonizadas, o português não era disseminado para todo mundo. Ó. O Darcy até fala que quem mais ajudou a disseminar o português foi o negro escravizado que tinha que aprender o português para se comunicar com o colônia. Isso é exato. E para se comunicar entre si mesmo, né? Porque como eram povos de diversas etnias diferentes, até para se organizar politicamente, para rebelião, tal, eles precisavam de uma língua de comunicação geral, né, como eu comentei. Vai lá, Torquato. Reforçar aí, na verdade, eu não sei se reforçar, porque talvez até o que eu vou citar tenha vindo antes, né?
no livro, numa obra da Lélia Gonzalez, A Mulher Negra na Cultura Brasileira. Ela fala do português, né, que é uma das formas de africanização, digamos assim, da língua portuguesa, foi através das escravizadas que ficavam na casa cuidando dos filhos dos senhores, né? Daí eles se comunicavam com elas e elas os educavam, no fim das contas, em algum nível. Daí ajudou a disseminar toda essa questão também da africanização da língua portuguesa. Daquele trecho que o Chico até lê, né? E o Gabriel leu especificamente, eu achei interessante a conexão com o documentário. Dessa vez eu confesso que eu li apenas o texto diagonalmente, estava meio corrido. Pela primeira vez eu não li realmente com cuidado. Me desculpem se eu falo alguma coisa redundante. E de que é muito ruim também não ler o texto e vir se ler o texto assim com cuidado, porque o cara fica assim, pô, quero falar um negócio para falar besteira. Mas, enfim. Daquele trecho, você para pensar e vendo o documentário, o documentário ele gosta muito de focar nas belezas, né, do povo brasileiro. Ele é até mais idealizado assim do que o livro. O livro é muito mais crítico e tem mais sangue no livro do que no documentário, resumindo. Daí ele fala das belezas, fala de como o culto aos orixás se conecta com como se vê o mundo, né? E o vento, a árvore, fala da música e tal, e etc. Daí esse trecho que o Gabriel leu, ele traz muito da nossa doçura e beleza de ver o mundo, né? De como isso é bonito e etc. Só que também fala da brutalidade que seria indelével a sobreviver a isso sem cicatrizes, né? E sem marcas. E aí você pode até interpretar isso também como a banalidade que a gente vê a morte, né, no Brasil, o genocídio, tanto o genocídio negro atual que corre todo dia e já corria antes da Covid, como esse mais intensificado agora que rolou durante a Covid, né? O espanto com a mortalidade acentuada é menor do que a gente achava que deveria ser, né? Com certeza todo mundo aqui tem mais ou menos essa interpretação. Então, tem essa contradição que o Darcy aponta, que, ao mesmo tempo, um povo que valoriza demais a vida, mas banaliza a morte, né? Você vive a vida com máxima intensidade, beleza, enfim, você consegue vivê-la com muita força, ao mesmo tempo, na hora da morte, se banaliza. O que é uma contradição, né? Como é que você banaliza a perca de algo que você valoriza tanto? E é uma das contradições aí que eu percebo desse trecho da Darcy né, uma contradição que ele aponta, né, como no resto da parte do livro. Beleza, Torquato. E aí, quem vai aí? Yasmin também falando aqui que percebeu a diferença do documentário pro livro, né? O documentário é bem didático, né? Eu queria falar uma coisa sobre o jeito que o Darcy escreve. Desculpa, a gente tem nada a ver com... Não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas eu acho que ele é totalmente anárquico, assim, na escrita dele. Ele... Não sei, eu não consigo, às vezes, acompanhar. Eu acho que ele vai e volta, às vezes ele diz o que ele disse, mas sem parecer contraditório, mas fica confuso às vezes. Eu tenho essa dificuldade. Eu queria saber se vocês também têm isso. É a segunda vez que eu leio esse livro, eu fico assim, gente, às vezes eu acho que eu não entendi direito. Eu acho também, eu acho que às vezes é como se a gente estivesse conversando, né? Porque ele retoma algumas coisas, fala com outra perspectiva, a mesma coisa, o mesmo assunto, mas não é. É o mesmo, mas não é. Eu sinto que é bom, que é didático, justamente porque ele faz esse caminho. Eu sinto como se fosse uma conversa. Eu gosto, eu adoro a escrita do Darcy. Não sei se anarco é o termo, Milena, mas eu entendi o que você quis dizer.
Eu gosto da escrita do Darcy porque ela é uma escrita que passa assim, ele tem muito conhecimento, né? O que me parece na escrita do Darcy é o seguinte, ele é um cara extremamente inteligente, ele tem muito conhecimento e ele tenta desesperadamente passar todo o conhecimento dele para o papel, assim, para que você leia e entenda, né? É uma escrita até, digamos assim, escrita até um pouco afobada, assim, né? No caso especificamente do povo brasileiro, tinha uma razão para ser afobado, ele estava morrendo, né? Literalmente. Ele largou o hospital com câncer no pulmão para escrever o livro, porque ele tinha aquela obsessão de escrever esse livro há 40 anos e ele entendeu que se ele não escrevesse agora, ele ia morrer e não ia conseguir. E foi verdade, né? Ele morreu 2 anos depois que o livro foi publicado. E ele fugiu literalmente do hospital, né? Então, assim, mas a escrita do Darcy que eu acho mais legal na escrita dele, assim, é porque ele é capaz de fazer no mesmo parágrafo uma linha completamente assim, acadêmica, rebuscada e soltar um palavrão na linha de baixo. Assim. E eu acho isso fantástico. Se todo mundo escrevesse assim, ou pudesse escrever assim, eu acho que os livros acadêmicos iam ser muito mais legais, né? Infelizmente, a gente não pode escrever assim, né? O Darcy, como um escritor renomado já, ele podia fazer isso, né? A gente aqui, acho que todos ou a maioria que tem carreira acadêmica está fazendo aí, a gente não pode escrever assim senão tinha reprovado nos lugares, né? Ninguém vai querer publicar nada que a gente faça. Talvez lá quando a gente tiver 70 anos a gente possa escrever assim também. Mas eu acho fantástica a forma como ele escreve, né? Acho muito prazerosa a escrita. E tem essa coisa também, acho que foi o Torquato que falou, né? Parece que ele está conversando com a gente, né? Não é aquela coisa, né, científica no sentido burocrático da coisa. Parece que ele está batendo um papo com a gente. Eu acho muito mais legal assim. Vai lá, Yasmin. Só um comentário em relação à questão da escrita também, para conversar com o comentário da Milena. Eu chamaria de ensaístico, que não é aquela escrita chapada. O Roberto fala burocrático, mas é porque, assim, quando você fala de história, né, quando você acha que Darcy vai ser aquela parte mais história, chata, chapadona, ele consegue trazer um texto em movimento, né, que seria esse texto ensaístico que eu tô falando. Realmente, ele mesmo falando de história, ele não é aquela história positivista da coisa, aconteceu assim, 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 de tal forma, quase no sentido manualístico da forma, né, escrita. Então, acho que tem isso muito forte no Darcy. Às vezes, até como, eu vou arriscar falar, mas esse interesse político, né, de você sair do hospital, né, para escrever esse texto, tem também uma característica quase que de um manifesto, né? Então, tem o povo brasileiro, né? Tem esse peso, esse livro, essa importância política que ele já denuncia no prefácio. E a escrita do Darcy também é uma escrita militante, né? E ele não faz o menor cerimônia de esconder isso, né? Inclusive, ele fala assim, né? Na cara, né? Na introdução, ele fala: quem que está procurando aqui uma análise neutra, lamento, mas vai se decepcionar, né? Sou um homem de fé e de partido. Né? Então, ele toma posição. E o Darcy sempre foi um intelectual orgânico, né? No sentido até gramsciano da coisa, né? Ele sempre agiu politicamente, esteve ativo politicamente, participou praticamente todos os momentos importantes da vida nacional aí de meados do século XX até o final do século. Então, ele se posiciona claramente, né? Isso acho que também talvez por isso que às vezes a academia não gosta tanto, né? Que ainda tem essa coisa na academia extremamente positivista de achar que o texto acadêmico ele é neutro, etc. Uma coisa é você ter objetividade, ter base, né, crítica, que você comprove o que você está falando. Outra coisa é uma pretensa neutralidade positivista, etc., que infelizmente ainda paira muito sobre a produção acadêmica. Né? Nós, como marxistas, inclusive, às vezes caímos nisso. Dentro do próprio marxismo, a gente não pode cair. Né? Vai lá, Luiz. Ô, Luiz, tá com o microfone desligado. Agora ele ligou e a gente não está ouvindo ele.
Dá um F5 aí, Luiz. Dá um F5 aí e volta aí para ver se a gente consegue ouvir você. Não te ouvimos ainda. Pessoal? Oi? Agora sim. Agora desculpa, problemas técnicos aqui. Então, eu queria, só voltando aqui para o texto, né, para não... Tem até um trecho aqui que eu achei curioso em relação à escrita, para comentar, é uma parte que ele fala sobre o Cândido Rondon lá, que ele fala, saindo daquela coisa fofa, eu achei curioso como ele escreveu, assim, que ele fala de sair daquela ideia do direito igual a todos, né? Então ele fala, em lugar da fofa proclamação de igualdade de direitos de todos os cidadãos, rondonianos diziam que, não sendo iguais, essa igualdade só serviria para entregar o índio aos perseguidores. Eu achei curioso alguém usar esse termo, né? Aquela fofa proclamação de igualdade num texto assim, né? Acho que é o direito que ele conquistou, por assim dizer. Mas voltando um pouco do texto, eu queria só comentar 2 pontos. Eu vou falar só de um agora, depois mais para frente qualquer coisa eu falo do outro. Mas eu achei muito interessante a parte que ele fala quando sai das características e particularidades de cada povo indígena, através da junção de uma grande entidade indígena genérica, né? Então ele fala dessa representação coletiva, da identificação de existir como indígena de maneira geral, e quando vem para a identificação da brasilidade, né, da população brasileira, que para se identificar e assumir essa identidade, ela precisa partir de uma identificação externa, né, antes dele próprio, que externamente alguém precisa identificá-los como uma unidade, né, como a identidade. E que isso vem bastante transcendendo essas peculiaridades, né, e vem bastante pelo fato de, ao não se identificarem com cada um deles, né, com, com os mulatos, com os caboclos, com os curibocas, por exemplo, né, eles têm essas diferenças, mas apesar dessas diferenças, eles têm características comuns que os colocam como uma identidade única, ainda que considerando e representando e conglomerando essas particularidades. Então, achei interessante como isso ainda representa, de fato, a nossa população brasileira, né? E como as diferenças também nos diferencia, mas as questões comuns nos faz ter, de fato, essa identidade. E como isso é tão próprio da nacionalidade brasileira, né? Então, acho que esse é só um comentário para deixar aí para a gente discutir. Boa, Luiz. Eu acho que também aí acho que é mais no documentário que isso está presente tanto na fala do Darcy quanto, né, de outros ali que participam, outros intelectuais que dão depoimentos no documentário. Porque, enfim, tem algo que também não se pode perder de vista, né? Quando o Darcy fala que o subtítulo do livro, né, que eu sempre chamo a atenção, né, o sentido do Brasil. Então, assim, o pensamento dele também não é não é só para gozar né, a inteligência de sabermos como o Brasil foi feito, parar por aí. Não, ele quer o sentido, ele quer a transformação, né? Nesse ponto, acho que ele é bem marxista, né? O conhecimento não é só para ficar contemplando ele e a gente, né, regozijar com ele. Não, o conhecimento é para ser prática, para mudar a realidade. Né? Então, a gente não pode perder de menção que esse livro ele também foi feito no sentido de nós brasileiros tomarmos a rédea do país e transformar o país no que a gente quer. Né? Quando ele diz, né, o Brasil finalmente ser a si mesmo, né? O povo brasileiro finalmente conseguir ser a si mesmo. E aí eu acho que ele abre, né? E aí tem, no final do episódio, até outro intelectual que fala, né?
essa capacidade criativa de mistura, essa capacidade criativa de fusão, né? E aí, eu não me lembro o nome do professor que fala no final, né? Tem uma coisa que o povo brasileiro ele pode ensinar o resto da humanidade, é que não existe essência, né? Não existe esse passado mítico original que praticamente todos os povos do mundo, se não todos os povos do mundo, têm, né? Você precisa da criação do mito original que vai dar no seu povo, etc. e tal. Não existe essa pureza original, né? Nós somos todos, de alguma forma, misturas de coisas que vieram antes de nós, né? Todo povo é isso. Na verdade, nenhum povo é puro. Na verdade, miscigenação sempre existiu, porque tudo é fruto de miscigenação, de mistura, né? Em termos biológicos, inclusive, não existem raças, né? E se não existem raças, não existe miscigenação também, né? Obviamente que sociologicamente é outra história. A gente sabe que isso tem um peso muito grande. Mas o professor até que fala no final, a nossa forma de estar no mundo, né? Enquanto brasileiros, é justamente não ter esse passado mítico original. Né? Quando se tentou criar isso no século XIX, né, formação do Estado Nacional Brasileiro e tal, se criou aquela caricatura, né? A caricatura porque foi criada por a elite branca, né, senhorial, escravocrata, racista. Então o negro era a maioria da população, mas não fazia parte, né, do passado mítico, porque obviamente o escravo não pode fazer parte. Você cria o Brasil como continuação de Portugal, como continuação da civilização ocidental, e, portanto, e aí vem toda a ideia de branquecimento do país, etc. E se reserva ali um espaço, né, para esse passado mítico, um índio, mas que na verdade é um índio que não é índio, é um índio, né, que é o índio idealizado, é o índio cristão. Né? Até falei aqui, né, é o indígena que aparece nos romances do José de Alencar. Né? Todo mundo tem que ler para entender um pouco o que é. Na verdade, os romances indigenistas de José de Alencar dizem muito menos sobre indígenas, o povo brasileiro, dizem mais sobre a corrupção ideológica da classe dominante brasileira do que ela acha que é o país. Né? Os personagens indígenas do José de Alencar, eles parecem mais europeus e cristãos do que dos próprios europeus e cristãos. Né? É bom a gente reler Iracema, né? Reler Guarani, fica muito, com os olhos de hoje, né? Críticos, a gente vê muito bem isso. Porque era justamente naquele momento que esses romances estavam sendo escritos que estava se construindo aquela ideia de Brasil, né? Pela aquela intelectualidade branca, racista, escravocrata do século XIX, né? E que está muito presente até hoje. Né? É uma visão de Brasil que disputa o Brasil a todo momento. Né? Não podemos perder isso não vamos perder isso de vista. É osso, Milena, mas tem que ler. O militante tem que ler, tem que interpretar. Leia com os olhos de hoje, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente assumir para nós, enquanto brasileiros, enquanto militantes, esse desafio. Né? É um desafio que a civilização brasileira coloca para a humanidade. Se desprender dessas ideias de passado místico, de pureza original, que não existe. A gente está aberto para o novo, né? Para frente. Isso até no primeiro episódio é dito, né? O povo brasileiro é um povo feito para o novo. Né? Então, acho que esse é um desafio que é colocado para nós militantes, porque o livro também é um livro militante. Né? E o Darcy é um intelectual militante. A Lara levantou a mão e vai lá, Lara. Na verdade, eu achei muito interessante. Vou abrir a câmera aqui. Isso que você falou, mas assim, também sobre essa coisa de descolar a realidade para uma idealização, o Darcy traz uma ideia que eu fiquei assim, nossa, realmente, assim, o Brasil ele nunca existiu para si mesmo. Eu não sei se isso nunca existiu, né? Aí já acho que pode ser uma questão para a gente discutir. Porque primeiro ele foi uma sociedade imposta, assim, quase que criada artificialmente, né? Porque é uma empresa / território, fazenda, que todo mundo que veio para cá de uma forma temporária, né? Gente gastada e não gente integrada. Tanto é que teve essa desculturalização muito forte, né? E aqueles que de fato se identificaram com brasileiros depois nunca puderam ter a oportunidade de exercer o controle sobre si mesmo, né? Nunca foi a classe dominante. Então, a classe dominante, na verdade, nunca se sentiu representada no Brasil.
e aqueles que são brasileiros nunca foram a representação. Então, achei essa parte interessante também. Beleza, concordo. Luiz, vai lá. Opa. Estão ouvindo normal agora? Sim. Então beleza. Dessa vez eu aprendi. Então, só pegando o gancho da Lara aí, do que ela comentou, de que o brasileiro, o Brasil nunca existiu para si mesmo. Achei muito interessante como ele termina, assim. Eu não vi o documentário, tá? Eu confesso, só li o texto, não consegui, não deu tempo. Vai ser o Boa Noite de hoje. Mas, então, se eu estiver falando alguma coisa que no documentário está contemplado, eu já peço desculpa de antemão. Mas achei muito interessante essa questão, como ele acelera no tempo lá, fala da influência, da segunda influência da metrópole, quando vem a família real para o Brasil e tal, e dá uma acelerada passando pela influência, pelo período da corrida do ouro, do café, etc. E aí tem uma parte lá que ele fala que o Brasil é produto da expansão da economia mundial, né? Então, para ela se reinventar, de certa forma, ela precisaria de transformações com a queda das commodities, né? Não era commodity na época, mas com a queda das commodities, o Brasil começou a ter um intenso fluxo interno, né? De comércio e começar, de certa forma, a existir para si próprio nesse comércio interno. Mas que logo, para poder fazer isso de uma maneira que subsistisse, né, para que o próprio país se sustentasse, precisaria fazer 3 decisões indispensáveis, que é a abolição, a reforma agrária e a industrialização autônoma. E ele até está lá na página 159, que excediam a capacidade daquele segmento social existente, uma vez que para a classe dominante permanecia sendo lucrativa economicamente a importação de bens manufaturados dos centros europeus e a exportação de produtos tropicais, que é exatamente o que a gente está hoje, né? Exatamente revivendo esse momento. E o Brasil ele continua sendo, como sempre, tendo simplesmente um papel dentro dessa ordem mundial, né? Aquela época e hoje também. E aí ele fica simplesmente alheio a ter uma autonomia e ter uma decisão sobre o seu próprio destino, né? Então, aqui ainda no finalzinho lá ele ainda fala: quisesse ou não, o Brasil era um componente marginal e dependente da civilização agrário-mercantil em vias de se industrializar. Dentro de qualquer desses tipos de civilização, o fracasso de uma linha de produção exportadora só incita a descobrir outra linha que, substituindo, revitalizasse a economia colonial, fortalecendo em consequência a dependência externa e a ordenação oligarca interna. Então é super atual, né? Eu achei bem interessante essa passagem também. E é isso, a gente continua não sendo nós mesmos para si mesmos, né? Nós somos para os outros, para a ordem mundial. Com certeza, né? Somos proletariados externos, né? Como ele disse no encontro da semana passada. Camaradas, temos que contribuir lá no memorial. O que a gente escreve lá hoje? Eu pediria para Lara e Gabriel, que conduziram a nossa discussão hoje aí, que possam contribuir aí para o nosso memorial. Inclusive, as contribuições do encontro passado ficaram aí de editar e não editaram. Ainda está bem bruto ali o que foi colocado, né? Contribuições na semana passada do próprio Gabriel, da Lara, do André, que não está aqui hoje, avisou que ainda está. Enfim, depois, se ninguém mexer, eu vou usar a minha prerrogativa de coordenador do curso e vou mexer. Mas para hoje, nosso encontro 3, o que a gente coloca aí nesse memorial? Lembrando que são tópicos apenas, né? Não há nada de textos grandes. Vou colocar de novo aqui no chat aí, ó, o link para acessar o memorial. A ideia é que no final do nosso curso a gente tem aí uma série de tópicos com os pontos principais que a gente, né, levantou ao longo dos nossos debates, né, do grupo de estudos. Então, pergunto para vocês o que a gente pode contribuir aí
né, desses tópicos, já que a gente tem aí mais meia horinha aí de encontro até às 9. Eu preciso preciso aí da formulação de vocês, para que a gente possa fazer esse memorial. Tá aberto. Beleza, Lara. Lembrando que são tópicos, nada muito grande. E se quiser escrever no chat também, a gente pode ver. Ou se quiser falar também, fica à vontade. O Gabriel tá sugerindo botar a famosa passagem do livro, aquela que eu falei que é pra escrever na parede de casa, né? Da comuna. Pode ser também. Eu acho uma boa. Você consegue fazer aí, Gabriel? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí? Eu não tenho o digital aqui, Roberto. Meu livro é livro mesmo, livro físico. Entendeu? Mas, enfim, posso mandar depois aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tô com ele aberto. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente poderia ver se tem pessoas para o próximo encontro, para fazer o seminário, antes que as pessoas saiam. É verdade. Já vou dar a dica que o próximo encontro é a menor parte, eu acho. Que tá separado, né? Então, a Milena já se voluntariou aí. Quem pode apresentar aí no próximo com a Milena? No próximo, a gente vai entrar na seção 3 do livro, né? O processo sociocultural, né? E a gente vai... Aí já vamos ver o Brasil acontecendo, né? Próxima expressão que a gente usa muito. A gente já vai ver como é que o Brasil se estrutura socialmente, depois as cidades, e aí mais lá para frente, nos encontros de dezembro, a gente já vai discutir classe, raça, preconceito, né? Onde Darcy vai discutir a estrutura de classes e o racismo. Mas isso só em dezembro. Do próximo, a gente vai entender mais como é que o Brasil vai se construindo, as guerras do Brasil e depois a urbanização caótica, que também é importante. Lembra pra gente a data, Roberto, do próximo. Próximo encontro é dia 18 de novembro, que é 2 semanas. Aí, Mamed se candidata. Muito bom, Mamed. Então, Milene e Mamed. De novo, a dobradinha Rio-Vitória. Deixa eu ver aqui. Eu ainda estou tentando encontrar a parte que o Hollenberg cita. Vou aproveitar e fazer uma pergunta, pode parecer uma pergunta meio boa, tá? Tecnológica, assim. Eu comprei como é que é o nome desse negócio de livro eletrônico, como é que é o nome? Kindle. Um Kindle recentemente e eu queria saber se alguém sabe colocar o livro lá, ou se tem algum acesso de alguma maneira, assim. Ou se eu tenho que comprar mesmo lá. Pode me responder por inbox, se for uma pergunta meio óbvia, mas é que eu realmente não tinha contato com esse tipo de tecnologia antes. Muito bom. É uma pergunta importante, companheiro. Kindlezinho, né? Pois é. Quem sabe aí... Você pode pôr o PDF. Você conecta o Kindle no computador pelo USB. Aí você vai abrir a pasta lá, downloads. Você coloca o PDF que vai aparecer.
Ah, perfeito, então. Eu não fiz essa experiência ainda não, ele tá novinho ainda. Depois você tenta lá, qualquer coisa me chama. Beleza. Downloads, documentos, aí tem uma pasta assim específica. Tá bom, beleza. Achei. Brasileiro. Acho que podemos encerrar a gravação, camaradas. Espera aí. Acho que pode, porque debate não vai ter mais, mas estamos Isso. questão do... Vou encerrar então. Beleza.